Olá, hoje nós vamos falar sobre o processo administrativo tributário no estado de Mato Grosso. É o título do livro recém-lançado do advogado Tiago Dayan, que é mestrando em Direito Tributário pelo IDP em Brasília e trouxe nesse livro muitas questões importantes para Mato Grosso. Tiago, obrigada pela sua presença aqui no RDTV e conte já pra gente como é que surgiu esse livro, a publicação desse livro. Bom dia, Elitse, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, o processo administrativo tributário, ele nasce, nasceu aqui no estado, é a única obra que fala sobre o processo administrativo aqui em Mato Grosso, é esse livro. O processo administrativo hoje em Mato Grosso é bastante conturbado, uma vez que, infelizmente, o estado não conseguiu resolver os problemas com relação ao processo administrativo tributário. Para você ter uma ideia, hoje existem 275 mil processos administrativos parados, pendentes de análise. Na Secretaria de Fazenda Na Secretaria de Fazenda, ainda bem que você falou isso. Na Secretaria de Fazenda, fora os processos que estão na Procuradoria-Geral do Estado. Para você ter uma ideia de valores, a soma desses 275 mil processos gera mais ou menos 10 a 15 bilhões de crédito tributário para o Estado, sem corrigir. Se for corrigir esses valores, eu acredito que chega a 40, 50 bilhões parados na Secretaria de Fazenda, esperando análise. Quais são os principais empecilhos para esses processos que você estudou aí? A primeira coisa, a legislação, que é bem complexa aqui em Mato Grosso. Muitas legislações são feitas por decreto. E aí isso vai gerando muitos processos administrativos. Hoje são protocolizados de 5 a 7 mil processos todo mês. E aí são analisados de 2.500 a 3.000 processos. Vai ficando um passivo. Hoje, nós estamos em agosto. De repente, se você me entrevistar em dezembro desse ano, a gente vai estar com 300 mil processos. E no ano que vem, 350 mil, por aí vai. É necessário que faça uma força-tarefa para poder estancar a quantidade de processos administrativos que estão lá, né? Não só estancar eu não estou deixando, não só os protocolos, eu não estou inibindo ninguém de recorrer, mas acho que tinha que ter alguns critérios com mais embasamento legal, assim. Por exemplo, hoje, qualquer empresa, qualquer pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física, pode fazer um protocolo num processo administrativo, independente do prazo. Então, eu, como sou advogado, eu tenho que respeitar os processos judiciais. Então, eu tenho um prazo para poder interpor um recurso. Passou o prazo, eu perdi. E na Secretaria de Fazenda, não. Na Secretaria de Fazenda, te dá um prazo de 30 dias. Se daqui 60, 90, daqui um ano você quiser interpor o recurso, você vai interpor o recurso. E ela vai acabar recebendo, não suspendendo a exigibilidade do crédito, mas vai acabar recebendo. Então, é mais um processo. Então, é muito processo. Todos os meses acabam entrando mais processos e aí vai ficando esse passivo. Falta pessoal para análise desses processos? Acredito que sim, falta pessoal. Acredito que falta um pouquinho mais de capacidade técnica. Eu até, falando na palestra que eu lancei o livro na OAB no último dia 21, eu até disse, era interessante que os processos administrativos eles fossem divididos por segmentos. Por exemplo, segmento do combustível. Eu teria ali uma equipe para falar sobre processos relativos a combustível. Distribuidoras, eu teria uma equipe da Secretaria de Fazenda para analisar processos relativos a esse segmento. E aí dividir em segmento. Porque eu pegaria 4, 5, 3, não sei, pessoas responsáveis pela análise, e eles seriam especialistas naquele assunto, e todos os processos que foram protocolizados relativos àquele segmento cairiam naquela comissão. Seria mais fácil a análise, seria mais fácil o entendimento. Eu acredito que é interessante que a Secretaria de Fazenda ela possa sumular entendimentos, porque hoje quando eu faço um processo, eu tenho duas empresas com o mesmo problema, exatamente o mesmo problema. Eu dou entrada num processo. As empresas dão entrada no processo administrativo. Cai num setor, existem 10 pessoas para analisar. As 10 pessoas pensam diferente. Então eu faço um pedido, de repente uma empresa, um cliente ele tem o processo deferido, o outro tem deferido, mas é o mesmo assunto. Mesma situação. Então é interessante que sumulasse os entendimentos, para não poder ficar cada vez mais protocolizando os processos sem um fundamento legal, sem
sem base, assim... Como acontece no processo judicial, a jurisprudência, né? Aquela análise de uma forma mais igualitária dos mesmos temas, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes da entrevista, você estava explicando que esse livro ele é bastante didático, né? Para as pessoas até que não entendem, conseguirem compreender um pouco. A gente está aqui numa linguagem, né? Muitos contadores, advogados, quem trabalha na área, né? Fiscais, enfim, conhece bem. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para o público, que é o público da internet, que às vezes não sabe o que é esse processo administrativo, dando um exemplo. Né? Por exemplo, eu sou cobrada no imposto e não concordo com essa cobrança. É lá que eu vou recorrer? Queria que você desse só didaticamente uma explicada. O processo administrativo é a maneira com que o contribuinte tem de se defender. Então, o contribuinte recebe uma notificação, ele tem lá 30 dias para poder ou pagar, né, ou discutir se porventura ele não concordar. Ele querendo discutir ou querendo impugnar, e ele faz o protocolo de uma defesa. Aí nasce o processo administrativo tributário. O processo administrativo tributário, aí, no caso aqui, a Secretaria de Fazenda vai olhar, saber se o que o contribuinte está alegando tem direito ou não. Se não tiver direito, a Secretaria de Fazenda vai indeferir o pedido dele e vai cobrar ele novamente. E se o contribuinte tiver direito, ele vai ter o deferimento e aí vai ter extinto o crédito tributário. O livro, ele é muito didático, inclusive não é feito para advogados, contadores que têm mais experiência, mas é feito para estudante, para empresários que querem conhecer um pouco mais relativo à legislação, porque eu falo sobre ICMS, eu falo os conceitos de ICMS, eu inclusive coloco planilhas dizendo desenhos, como é que é a operação, quando vem de um estado para o outro, eu falo sobre diferencial de alíquota, eu falo sobre a relação jurídico-tributária quando nasce um processo administrativo, eu falo sobre fato gerador do ICMS, hipótese de incidência, fato gerador, como é que nasce o crédito tributário, como é que interpõe um recurso administrativo. Então, assim, é bem didático, bem didático. Eu falo, inclusive, eu tenho até planilha, eu fiz um organograma aqui no livro, bem didático, que eu coloco qual é o setor que eu faço o protocolo do processo, desse setor, para que setor que vai, quem que analisa, se porventura foi indeferido o pedido do contribuinte, para quem que ele recorre, qual que é o setor. Está bem didático, assim, está muito bem explicado. Então, na verdade, por exemplo, qualquer pequeno empresário, né, que às vezes não tem um jurídico, né, contratado, e ele precisa entender o que está acontecendo, porque ele paga ICMS, ele paga todos os impostos, né, de circulação, sobre mercadoria, enfim, ele pode, então, buscar nesse livro essa compreensão para ele acompanhar melhor esses processos. Exatamente. O livro, ele tá, como eu falei, é bem didático. Ele é para o empresário, para o grande empresário, para o pequeno empresário, é para os advogados que de repente atuam nessa área, é para os contadores, até porque hoje, quando a empresa recebe uma notificação, ela passa para o contador resolver. Os contadores, empresários, quem tiver interesse. É bem didático, estudantes de direito, inclusive, até que tem a pretensão de se especializar na área tributária, é interessante conhecer a legislação aqui do Estado, como a gente fala sobre ICMS aqui do Estado, que é, na minha opinião, um dos mais complexos do país. Eu digo que, porque eu tenho estudado algumas legislações, né, de Rondônia, de Goiás, de Brasília, porque a editora nos contratou também para poder escrever sobre a legislação de outros estados. E eu tenho lido e visto que Mato Grosso se supera. É bem complexa a legislação aqui no estado. Você falou do processo, como é que funciona, né? Às vezes ele vai lá, entra com um protocolo, né? Uma contestação ali daquela cobrança e não tem, digamos, uma segunda instância dentro desse processo administrativo para a pessoa, às vezes, receber um não, ela ter aí uma segunda análise. Existe ainda na Secretaria, por exemplo, o Conselho de Contribuintes, que seria para ser isso, né? Essa forma de, como se fosse um segundo grau de... Na verdade, existem, obrigatoriamente tem que ter, né, as duas instâncias, uma vez que é um princípio constitucional, né? Quando o contribuinte, ele faz o protocolo da defesa e ele tem o processo deferido, e tem desonerado mais de 20%, ou seja, ele tem um crédito tributário, o Estado está cobrando ele R$100 mil. Ele está entrando numa defesa,
e aí digamos que o Estado fala, ok, você não deve 100, você deve 70. Então teve desonerado mais de 20%, esse processo ele vai para uma reanálise. E eu não estou falando sobre segunda instância, é como se fosse, mas não é, é como se fosse uma segunda instância da primeira ali, mas não é. Ele vai para uma reanálise. Chegando na reanálise, reanalisou aquele processo e foi mantido que ele deve 70, se ele não concordar, ele pode ir para o Conselho de Contribuintes. Só que o Conselho de Contribuintes tem valores de alçada. Não é qualquer contribuinte que pode ir para o Conselho de Contribuintes. Entendeu? Existe um teto, salvo engano, 1.320.000 para o crédito tributário. É porque depende da UPF. Discutir, né? Para poder discutir. Que eu também acho isso é muito errado. Até porque eu tô inviabilizando meu direito de recorrer, porque o meu valor, o valor da minha dívida, eu contribuinte, não é o valor que o Conselho de Contribuintes aceitaria. Eu sou contra isso também, eu acredito que esteja errado. Então, assim, o livro fala sobre isso, inclusive, não só fala sobre os caminhos de como percorre o processo administrativo, mas também fala toda a fundamentação legal, a legislação, quais são os artigos que se baseiam na defesa, o que o contribuinte quer alegar, como ele vai alegar, como é a forma do processo administrativo. O livro retrata sobre tudo isso que eu estou te falando aqui. Que bacana. Bom, para quem quiser, então, manter contato com você para fazer lançamento, para você fazer palestras, exposições relacionadas, né, a esse tema, como é que pode fazer? Qual o contato? Lídice, eu vou passar o meu e-mail pessoal, caso alguém tenha interesse. E é legal que, caso alguém tenha interesse em discutir também, Sim, porque é um tema que hoje, aqui no estado de Mato Grosso, eu estava falando com a Lídice agora há pouco, que de repente o governo, quando eu falo governo, não só o governo atual, mas os candidatos a governo, de repente não estão olhando para essa situação. Mas, falei para a Lídice agora há pouco que a solução para a crise do Estado está aqui. Tá? Não no livro, mas tá com relação aos processos administrativos tributários. Por quê? Falei agora há pouco que os processos administrativos, mais ou menos aí 40 bilhões corrigidos. Se hoje o Estado conseguisse receber, de repente, 10% disso, 5% disso, vamos dar um exemplo. Só 5%, daria 2 bilhões de reais. Não sei todos os números do governo, mas eu acredito que ajudaria muito o Estado, 2 bilhões de reais, para poder resolver. E ajudaria também os contribuintes, uma vez que o processo administrativo é muito demorado na Secretaria de Fazenda. Eu tenho processo que demorou 9 anos para analisar na primeira instância. Aí eu recorri para a segunda agora. Então demora demais, e o contribuinte quer uma resposta. Se tivesse uma análise com mais efetividade, seria bom para o Estado, que receberia de repente o valor ou parte daquele valor que o contribuinte está discutindo, bom para o contribuinte também. Porque o que acontece é que o contribuinte tem um valor lá de 100 mil reais, um exemplo. Ele faz a impugnação, demora 10 anos para analisar. Aí vem a decisão, tá, você não deve 100, você deve 20. Só que esses 20 corrigidos, os 10 anos que demorou, deu 300. E ele não vai pagar. E aí vai gerando todo esse problema no Estado. Demora demais, isso eu estou falando da Secretaria de Fazenda, ainda tem os processos que eu inclusive li numa reportagem, até antes de entrar aqui, que tem aproximadamente 25 bilhões de crédito tributário na Procuradoria, só que aí é na fase judicial que eles estão cobrando. E então é interessante que de repente alguém queira entrar em contato para discutir, para poder fazer sugestão, para a gente poder fazer um grupo de estudo, de repente, para estudar, né, sobre essa situação. Né? Meu e-mail é Thiago, com TH, @ T de Thiago, D de Dayan, C de Castilho, TDC, advogados.com.br. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações e a gente espera que realmente eles procurem, né, e de repente se consiga discutir aí uma melhor política de tributária no Estado. Era para ter saído a reforma tributária e quem sabe sair aí no próximo governo, né? Obrigada, Thiago. Obrigado, Lídice. Estou à disposição. Nós conversamos hoje com o Thiago Dayan, ele é advogado e lançou recentemente o livro sobre o processo administrativo tributário no Estado de Mato Grosso. Vou repetir aqui o e-mail dele para quem quiser manter contato,
como ele propôs aqui, os candidatos que estão aí trabalhando, quiserem estudar um pouco mais, principalmente propostas para a reforma tributária em Mato Grosso, pode ser, ele se colocou à disposição, né? Quem sabe você consegue ter outras ideias aí e incorporar o seu projeto de governo. Então vai aqui o e-mail do Tiago, Tiago com th, @ TDC, TDC, né, advogados, isso? Desculpa. Tiago, @ tdcadvogados.com.br. E eu convido você a compartilhar essa entrevista. Ela fica disponível no site rdtv.com.br, no site RD News, no nosso canal do YouTube. É só ir lá, curtir e compartilhar. Obrigada e até a próxima.